vozes dissonantes, vozes diferentes vão ter acesso à fala. E não vai ser apenas uma fala permitida para aquele locutor daquele canal. Ao contrário, aquela fala, ela vai poder e vai se dividir em milhões de falas, e essas falas vão adquirir um peso diferente, porque aquela fala pode vir a ser contestada. Ela não é mais sagrada, não é uma fala que todos devem acreditar e admitir como verdadeira, mas é uma fala entre outras. Então o seu grau de poder e de importância decai, e isso significa democracia. Todos esses veículos aí citados, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, etc., em 1964 bateram as portas dos quartéis para derrubar o governo de João Goulart. O que o governo de João Goulart queria de tão terrível que esses grupos poderosos de comunicação quiseram derrubá-lo? O governo de João Goulart queria fazer reformas de base, queria dar acesso às populações mais pobres à educação, à saúde, e isso, esses poderosos, todas as vezes em que há um governo favorável ao mundo do trabalho, esses poderosos que são do mundo do capital se organizam de tal maneira a brecar um processo de mudança que inclua contingentes marginalizados da população. E a história hoje se repete. Esses monopólios dos meios de comunicação, eles se transformaram num partido político e querem agir no processo eleitoral retirando o contraditório, ou seja, as falas diferentes, e se criar uma fala como uma espécie de catecismo político em que todos devam acreditar que aqueles valores ali expressos são os únicos existentes. O que não está funcionando dessa vez, ao contrário lá do golpe de 64, porque eles tiveram êxito? Hoje, as pessoas elas têm mais acesso à informação, elas podem verificar. Muitos e-mails que eu recebi, eu acho que milhões de pessoas receberam, atribuem de maneira falsa uma série de acusações por questão de ordem política, e lembrar-se que imputar crime a alguém sem prova é crime. As pessoas simplesmente elas reproduzem isso e levam adiante como se aquilo ali dito fosse a maior verdade do mundo, e nem se questionaram por um segundo se aquilo tem cabimento, se aquilo não foi produzido no sentido de utilizar a pessoa de ingênua para que ela, como se fosse um papagaio, reproduzisse falas encomendadas, ou seja, ela serve como instrumento de controle e de manipulação de outros, mas ela não se dá conta. Sociologicamente ela é chamada de ingênuo útil. Ela não é útil para si ela é inútil, mas ela é útil para quem está manipulando e consegue usar as energias dela para ficar mais poderoso. Portanto, os monopólios da comunicação hoje, eles têm um problema bastante grave, que é a contradição. São as falas diferentes. E quando eles querem apertar os botõezinhos dos controles remotos que sempre dominaram a população, esse aparelhinho deles está começando a dar defeito. Eles mentem, forjam, caluniam e mexem de todo jeito nesse botão para que a população vá atrás dessas conversas. A população parece que dessa vez ela se vacilou. Então aquela droga que era enxertada diariamente via esses meios de comunicação para deixar o povo anestesiado e aceitar toda e qualquer patifaria que se usa tradicionalmente nesses momentos, parece que essa droga aí, o pessoal já ficou vacinado e o efeito dela é muito menor. Portanto, esses meios de comunicação, esses monopólios, eles agem de forma antiética. Antiética por quê? E o que seria uma forma ética? A ética, ela compreende, num mundo democrático, um processo de inclusão. Esses monopólios, eles pensam e agem a partir da ideia de exclusão.
e exclusão, porque eles têm um certo ódio às camadas populares, porque essas camadas populares, uma vez tendo acesso a uma instrução de nível superior, vai questionar as formas de exploração, não vai ficar ali bovinamente aceitando todas as injustiças. Ora, lembrem-se, a moral da época, ela precisa e deve ser suplantada, porque aquilo que nos parece confortável em um determinado momento, pareceu lá a quem habitava a Alemanha na época do nazismo, que aquilo devia ser assim, não podia ser de outro modo. Determinadas tribos africanas têm um processo de mutilar os órgãos genitais das mulheres para que elas não tenham prazer, e lá essa é a moral vigente. Outras sociedades, elas reprimem e oprimem as mulheres para que elas não tenham vez e voz, e essa lá é a moral vigente. Portanto, uma ética que vai se defrontar com esses problemas precisa, acima de tudo, fazer uma crítica bastante contundente para que essa realidade possa ser modificada. O que significa, de outras formas, se nós tivermos coragem para dizer o que é a verdade, teremos que arrumar mecanismos, formas de também divulgá-la. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bem, vamos acelerar. Bem, pelas brilhantes exposições aí, ficou bem caracterizado assim, que a natureza, nós fazemos parte dela. E nós estamos assim, num gesto de grande estupidez, destruindo tudo. E com o advento da internet, as informações, as leis foram mostrando que estavam realmente muito obsoletas, e hoje a opinião pública tem tido muita força, e com isso os comitês de ética surgiram no início da década de 80 por conta das revistas que exigiam que o trabalho precisava de uma certidão do comitê de ética. Isso foi as coisas que começaram a alavancar um pouco a pesquisa. Posteriormente, a mídia e a internet ganharam força e fez com que também os comitês de éticas fossem separados em animais e para o homem. E a gente vai fazer uma breve explicação de como funciona o comitê de ética na utilização dos animais. E para que ele realmente atinja o seu objetivo, nós vamos emprestar esses óculos de Medellín, que quem sabe um dia a gente aprimore e chegue no que realmente seria o ideal. Inicialmente, em 2008, vocês veem que são leis bem recentes, iniciou-se por uma resolução do governo federal o Comitê de Ética, que era uma resolução que separava o Comitê de Ética do homem do Comitê de Ética dos animais. Em junho de 2008, criou-se o Comitê de Ética na Utilização de Animais aqui na UNBC. Foi uma imposição do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que aonde tivesse uma faculdade de medicina veterinária e também tivesse um comitê de ética na utilização voltado para o homem, deveria ser separado. Qual a natureza desse órgão? Então, ele é um órgão colegiado, interdisciplinar, independente, com o munus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, e ele está vinculado aí ao órgão da pós-graduação. Próximo. Bem, o CEUA destina-se a fazer a revisão ética de toda e qualquer proposta de atividade científica ou educacional que envolva a utilização de animais vivos, não humanos, essencialmente grupos vertebrados, sob a responsabilidade aqui da instituição, seguindo e provendo as diretrizes normativas internacionais para a pesquisa e ensino envolvendo tais grupos. Qual que é o dever primordial do Comitê de Ética? Bem, defender os interesses dos animais em sua integridade, dignidade, vulnerabilidade, assim como zelar pelo desenvolvimento da pesquisa,
e do ensino segundo o elevado padrão ético e acadêmico, substituir o modelo animal pelos simuladores sempre que possível. Bem, a gente foi aprendendo que se a gente substituísse várias peças de animais por peças de silicone, né, ou látex, a gente simularia várias peças anatômicas, né? A gente não precisaria utilizar o animal, sacrificar um animal para aplicar injeção, né? Então, hoje em dia, o aluno do primeiro, segundo ano, ele aplica injeção inicialmente acessando látex, né, em peças de silicone. Isso é uma maneira de a gente também respeitar os nossos animais, né? Assim, ele treina a metodologia para depois aplicar no animal. Quais os projetos que deveriam ser encaminhados para o CEUA, né? Todos os projetos de pesquisa envolvendo animais vivos, não humanos e vertebrados, né? E todos eles deveriam ser submetidos. Trabalho de conclusão de cursos, TCCs, projeto de iniciação científica, protocolos de aulas práticas desenvolvidos na instituição e pesquisa docente. Como funciona, né, essa metodologia? Então, eu encaminho um protocolo na sessão de pós-graduação, né? Próximo. E quem analisa o meu projeto, né, de trabalho? Seria uma equipe multidisciplinar, que envolve os professores, né, funcionários, alunos, que são os representantes de classe, e uma entidade civil, né, da comunidade. E os membros que compõem o comitê? É uma comunidade bem heterogênea, né? Apenas até 50% pode compor o comitê de ética da área de saúde, né? O restante tem que ser da área de humanas e exatas, que é para a gente simular a visão da sociedade, porque a visão da área humana e da área exata praticamente seria a joia do nosso comitê, porque ele pode ficar assim, extremamente constrangido com alguns estudos, né, que o pessoal da área da saúde pudesse criar algum vício, né, de procedimento. Então, esse é um alerta importante do comitê. São as outras áreas que não a área da saúde. Então, praticamente todos os cursos aí são contemplados, né, e não pode exceder por lei 50% dos membros da área de saúde. Qual que seria o compromisso do comitê, né, dos membros, né? Então, participar mensalmente das reuniões, né, analisar os projetos, emitir a sua avaliação por escrito, né, aprovar, reprovar, aprovar com restrições e auxiliar na formação cidadã do comitê. Então, nós temos a nossa comunidade é bem heterogênea. Então, quem sabe um pouco de direito, né, vai ensinar um pouco das leis, como a gente deveria trabalhar essas leis, a aplicação da ética dos animais, né? O pessoal da área da saúde vai explicar um pouquinho sobre a utilização dos animais nas pesquisas. O matemático vai nos auxiliar a calcular melhor o nosso N, a calcular melhor a nossa população de estudo, que é para que a gente não exagere e também não economize no estudo, porque às vezes a economia do estudo gera respostas falsas, né? Então isso não pode, né? Então quem que pode ver isso? É a matemática. Então é a estatística que deve andar junto com nós no comitê. E assim os estudos são avaliados, porque muito se fez no passado, né, de pesquisas envolvendo os animais, né, e as restrições depois foram grandes, né, a ponto de se utilizar alguns fármacos sem utilização dos animais. E às vezes a gente vê alguns resultados que são desastrosos, né? Eu uso, por exemplo, um fitoterápico para controlar uma doença do câncer, né? E essa pomada produz, né, acelera o crescimento do câncer, né? Então, isso não pode, né? Então, a utilização dos animais, elas às vezes se faz importante nessas circunstâncias.